Então ontem, né, foi dia 11, só para explicar para quem está seguindo o curso, porque as aulas às vezes são longas, então a aula do dia 11, que foi ontem, ela foi uma aula quebrada, né? A aula do dia 11, primeiro tempo foi seminário. Então a gente teve o seminário de 4 às 5h30, mas o seminário não foi gravado, o seminário do Stephanie. Depois a gente pegou a nossa aula de 6 até as 7, foi até 7h15. Então ontem a gente fez uma aula de 1h15, estávamos discutindo a questão das correções, das X0, X1, falando, deixando algumas tarefas para vocês executarem, dei algumas referências, né? E hoje então nós vamos continuar a aula do dia 11. A aula do dia 11 era a aula 3, essa aula aqui é a aula 3. Então essas duas aulas juntas vão formar a terceira aula. Bom, então vamos voltar. Eu tinha dado para vocês as referências de alguns livros, né? Eu trouxe uma referência para vocês, que era a que eu tinha falado sobre o workshop que teve sobre discussões sobre correções radioativas. A publicação é essa aqui, eu vou colocar para vocês. Então, quem quiser olhar mais detalhes, né? Inclusive tem um artigo aqui, não estou com o livro todo aqui, mas tem um artigo aqui que coloca mais detalhes, é um artigo do Remite, sobre mais detalhes sobre cálculos a ordens superiores, então na teoria eletrofrágil. Então essa publicação aqui, esse proceedings aqui, ele é o workshop que teve lá em Trieste, né? Workshop on Radiative Corrections. Tem um artigo aqui de um japonês, que é o artigo maior que tem nessa publicação. Ele é muito bom, ele faz em detalhe, se alguém quiser ver algum dia na vida, todo o processo de renormalização da teoria eletrofrágil com a quebra espontânea de simetria. Então, é um artigo bem de renormalização aplicada explicitamente à teoria eletrofrágil, ao modelo de Saland-Schweiner. Workshop on Radiative Corrections in SU2 plus U1. Ele está disponível na biblioteca, tem um exemplar dele. Então ele é editado por ele é de Trieste, né, do ICTP. É um processo. Quase pelo nome, né? Quem? Esse BW. BW Lean. Nem sabe se ela foi ITTP. Sabe quando é que ele foi? Foi? Onde ele está? Eu não sei não, cara. Eu não sei se ele está... Não, deve ter voltado aos Estados Unidos. Eu tinha uma época que eu lembro, ele estava em Stanford. Mas eu não sei se ele era de lá. Eu tinha feito procurar no Stanford. Ele voltou, mas eu não sei se ele era de Stanford, não. Ou ele tinha estado passado por lá, Não, né? ele passou por lá, eu acho que era. Mas eu acho que eu disse que ele não foi, ele foi para Stanford. Eu nunca mais. 6 a 8 de junho, acho que foi de 85%. Então tá, esse workshop então, é uma referência para quem quiser pegar detalhes sobre cálculos de ordens mais altas na teoria eletrofrágil. Prometi essa referência para vocês. Então vamos voltar aqui à nossa discussão de ontem. Bom, tinha a discussão que a gente estava fazendo do potencial, como eu não tinha parado exatamente na aula anterior. A discussão Não, ontem foi a gente estava tentando fazer na aula passada, né? Foi isso. Calculando a transformada da ação. Isso, a transformada da ação em interação de interação corrente-corrente, não é? Vamos fazer aquela recapitulação. Tá joia. Então ontem a gente estava preparando o seguinte, então a nossa ideia era, vamos pegar o caso de spin zero. Então, na elétrica, então, como eu já tinha deixado para vocês, assim, sugerido, que vocês pegassem, por exemplo, o livro do Greiner, ou podiam pegar o Simpson inverso, se fosse o caso, pegar um livro que vocês vejam o cálculo da correção a um loop por razão de giro magnética do elétron, o valor G-2, né, com o loop trocando o foco. Depois eu falei, dentro da teoria eletrofrágil, a gente pode ter a contribuição que vem do Z0, por exemplo, pode ter a contribuição do Higgs, e o Dory tinha até sujeito a calcular essa correção com fóton massivo, por exemplo. Então, deixamos a casa eletrodinâmica espinorial. Aí tínhamos falado da eletrodinâmica escalar. Então, nós já conhecemos aí, né, o exemplo da eletrodinâmica escalar.
Na eletrotinâmica escalar, quando nós estudamos aqui no nosso curso da outra vez, até quem está fazendo um trabalho aí, vai depois dar um seminário para a gente, o Luiz, né? Quando você entender bem aquela questão do trabalho do Corrate, daquelas interações não renormalizadas, você faz um seminário para nós aí. Na eletrotinâmica escalar, nós temos os vértices usuais, como nós colocamos aqui, que é o vértice que depende do momento, né? Então a gente tinha colocado assim. Então é o vértice, vamos colocar, esse aqui é o trivértice, é o φ estar, a estrutura desse vértice é campo escalar, gradiente do escalar, campo amigo. Isso aqui é só a estrutura genérica, campo escalar, derivada, campo, a regra de Feynman, como a gente tinha colocado ontem, é a soma dos momentos. Depois nós tínhamos aquele gráfico, que era o gráfico, uma troca de uma interação de dois fórmulas, é o gráfico φ estar, φ, ami, ami. Então é o gráfico que saía proporcional é 2. Então esse gráfico aqui é de ordem E, esse gráfico aqui, esse vértice aqui é de ordem E2. E tem um detalhe a mais, na eletrotinâmica escalar, como nós estudamos no ano passado, os trabalhos iniciais lá de Li Yang e o trabalho do Salam mostram a necessidade de se introduzir na eletrotinâmica escalar aquilo que a gente chama de interação de polo. Interação de polo é interação desse tipo aqui. Nós temos que introduzir um vértice, um vértice novo que nós introduzimos, era esse vértice aqui, e é FI. Desculpa, esse vértice aqui é só que estamos decorando, vamos deixar para os PI1 depois. Para a eletrotinâmica escalar é isso que nós temos. E aí a gente está perguntando, quais são os gráficos que vão fazer a correção ao momento magnético? Então, da mesma forma que nós temos o gráfico lá do Fermi, né, que seria um gráfico desse tipo assim. Então, esse gráfico aqui é o gráfico fermiônico. Nós temos esse gráfico aqui também do escalar. Escalar, né, trocando o Fermi. Aí, só que no caso escalar, nós podemos ter gráficos de outro tipo de gráfico. Podemos ter esse gráfico aqui também. Ou podemos ter esse gráfico, não luz, né? Podemos ter esse gráfico aqui também. Muitas vezes esse gráfico aqui, né, ele pode ser desenhado de uma outra forma. Pode ser desenhado, se no caso aqui ele escalar, muitas vezes se desenha ele assim. É importante que a estrutura dele seja essa. Uma linha externa de matéria, outra linha externa de escalar e a linha vetorial. Esse gráfico aqui é o mesmo desenho aqui, só mudei a forma do desenho, é a mesma coisa. Então, esses três gráficos aqui são os gráficos que contribuem para a interação, né? Para a renormalização do vértice. Renormalização do trivértice. Claro que nós lembramos que na QED escalar, né, o grande resultado, né, que não é tão óbvio, é que na QED escalar aparece também o vértice da interação de 4 escalares. Aparece o vértice φ estar φ ao quadrado. Então a QED escalar, para ser renormalizável, ela pede que nós introduzamos uma interação que não é interação de gate, aparece uma constante de acoplamento nova, que é a constante de acoplamento da matéria em alta interação. Então esse vértice aqui, essa interação é necessária para a renormalizabilidade da QED escalar. Mas esse gráfico aqui não interfere no cálculo, né? Pelo menos não no loop, ele não interfere no cálculo do magnetismo da partícula. Ele poderia interferir, né, em outro caso, em ordens mais altas. Então, basicamente, a gente tem esses vértices aqui. A corrente, então, como nós tínhamos visto, né, a corrente do escalar, antes da interação de gates, a corrente escalar ela é φ estar, a gente já tinha visto, né, φ estar, dmi menos dmi φ estar, φ. Tem um I aqui, né? Essa aqui é a corrente global. Essa aqui é a corrente Jμ, no caso escalar, certo? Então nós já tínhamos, nós já compreendemos que para estudar, saber a contribuição, né, que a gente pode vir a ter,
no cálculo do momento magnético, do magnetismo, é interessante a gente saber como é que a corrente, né, como é que a estrutura da corrente em termos do momento transfere. Então, se nós A pegarmos... corrente é a corrente elétrica? Essa corrente é a corrente global. Quando a gente introduzir o eletromagnetismo, aí a gente vai precisar introduzir a derivada covariante. Essa aqui é a corrente global. Essa corrente é a corrente elétrica? Seria a corrente que vai descrever a corrente elétrica. Agora, se a gente colocar o caso local, se a gente coloca a interação, então a corrente fica sendo essa que está em está φ. Essa aqui é a corrente, quando agora é o J-Mi, realmente eletromagnética. Essa é o caso da simetria local. Essa aqui é a corrente global, que a gente vai depois fazer a simetria local, porque a corrente eletromagnética, ela já incorpora, né? Ela vai ter o termo que incorpora o amigo, certo? Bom, fala de uma coisa. A corrente elétrica que o cara pegou lá na mão, o voltímetro, de repente ela teve um DLT do Márcio. Deu o dia que botou embaixo de uma psi. Aqui está fazendo a mesma coisa. A pergunta que ele tem é seguinte: você está criando isso aqui é uma corrente elétrica. Como é que eu digo que essa é aquela do voltímetro? Sei. Entendeu assim? Qual é o. Não estou entendendo que você está pegando lei de conservação. Isso. Até entendendo, eu entendo. Agora, como eu classifico isso como corrente elétrica, certo. Eu pergunto. Quer dizer, no caso, vamos dizer assim, no caso do campo espirorial, a corrente, essa corrente aqui, vamos colocar assim, que é a corrente global, ela também é a corrente local. Quer dizer, isso aqui tem dmi, jmi é igual a zero, com ou sem campo de Gauss. Então, a gente pega a teoria de Dirac livre. Teorema de Leibniz, tira a corrente, dá essa corrente. A simetria de Leibniz associada à transformação de fase que vai dar a carga elétrica. Quando a gente introduz a interação eletromagnética, a corrente continua a mesma. Né? A gente introduz a derivada covariante, mas como a equação de Dirac é a primeira ordem da derivada, né? A derivada da ação em relação ao campo de Gauss, que é o que para nós a medida da corrente elétrica é isso aqui. É a derivada da ação em relação ao campo eletromagnético. É isso que a gente vê como sendo a corrente elétrica, a derivada funcional da ação. A gente pode escrever também. Muitas vezes o que a gente faz é varia a ação em relação ao campo de Gauss, faz uma variação, a delta S induzida, né? A gente pega a variação do potencial, isso aqui induz a variação da ação, e a gente quer ver que a corrente é tudo aquilo, tudo que vai ser lido aqui. A mim, esse pedaço aqui. A corrente eletromagnética é aquilo que se acopla à variação em relação ao campo a mim. Então, isso para nós é a corrente eletromagnética. Depois a gente vê no outro curso o teorema de Noether na forma local, né? A gente vê que é o que dava, basicamente, o que dava a corrente eletromagnética, era isso aqui. Dmi, Fmi é igual ao J. Meu raciocínio vai nessa direção. Então, quando a gente pega, então isso para nós que é a corrente eletromagnética, que é essa corrente aqui, por essa equação, que é a corrente que é conservada. Dmi, desse lado, é igual a dmi. Antissimetria e simetria dá zero, então a corrente conservada vem da lei de Gauss. Então, a gente pega a equação de Young-Mills, a equação do campo de Gauss, e para nós a corrente vai ser lida ali. No caso de Dirac, essa corrente aqui é exatamente a corrente global. Então, se eu troquei, a interação no fundo é isso aqui, é psi barrado, gama mi, psi a mi. E por que é isso? Porque simplesmente o meu lagrangiano de Dirac, ele é linear, ele só tem uma derivada. Então, se ele só tem uma derivada, eu só vou produzir uma mi. Então, o AMI vai se acoplar exatamente a isso aqui. Então, para nós, a corrente eletromagnética, no caso local ou global, o campo de Dirac é a mesma. A situação fica um pouco diferente quando a gente fala do caso escalar. No caso escalar, a corrente global é essa. A gente faz o teorema de Noether, não tem
simetria local, não tem fóton, não tem nada, essa é a corrente. Quando eu introduzo fóton, como a equação é de segunda ordem, então aí a gente vai colocar esse termo aqui, dmi, vamos pegar a eletrodinâmica escalar, não vamos falar de Young-Mills, não. Young-Mills escalar, vamos falar disso aqui mesmo. Beleza. Quando aí, como isso aqui é de segunda ordem, então esse termo aqui vai conter dois amis, por exemplo. Então, quando eu tirar a equação de Euler Lagrange do campo ami, do campo eletromagnético, a equação vai sair isso aqui também, dmi Fmi igual a corrente eletromagnética. Só que agora, a corrente eletromagnética, o caso global é essa, no caso local é essa. No caso local, a corrente é sempre neutra. A corrente eletromagnética, a corrente 1, ela não tem o número quântico da simetria. A corrente abeliana ela é sempre neutra. E a Young-Mills não, ela tem um índice da simetria, um JMA, então é uma corrente carregada. Mas no caso de uma simetria abeliana, a corrente é sempre invariante de Gauge, ela é sempre um singlete. Então, essa derivada tem que ser a derivada covariante de Gauge, porque a fase aqui mata a fase aqui, a fase aqui mata a fase aqui, o que não é o caso aqui. Então, no caso local, a corrente passa a ter essa estrutura, como você está falando aí. Então, quem é a corrente que satisfaz a lei de conservação? É essa corrente aqui. No caso local, é essa corrente aqui que é conservada. Então, isso aqui, né? Essa corrente aqui, essa corrente está conservada. É essa que dá o choque. É essa que vai dar, então não vamos tirar, essa que vai dar a concentração da carga para você. E aí, como vocês observam, né? Isso aqui, ó, tem uma derivada aqui. Qual é a consequência disso? Isso aí está na equação de campo. Deixa eu apagar isso aqui. Se a gente for olhar, vamos ver lá o que é a lei de Gauss, por exemplo. A lei de Gauss aqui, nesse caso, é você pegar isso aqui igual a zero. Então, o que vai dar a divergência de E para nós é o J0. Só que o J0 vai estar lá. Ele vai ser menos IE, φ star, ddt, né? Do φ menos conjugado complexo. Tá? Então, olhando essa equação aqui, olhando esse terminho, vamos olhar só esse termo aqui, por exemplo. Esse termo para nós é o φ star, φ ponto. Depois tem um termo aqui que é mais IE. Acho que eu já estou colocando. Desculpa, que eu acho que o IE fica fora, perdão. Eu já tenho o IE, não está certo, mais IE, não está legal, o IE aqui eu pensei. Aí aqui dentro vai ter um outro termo, aqui a gente vai ter um termo que vai ser IE e o φ, o potencial, né? O potencial a zero. Então nós vamos ter um termo aqui que vai ser mais I, φ star. Vou botar assim, vou botar aqui o φ, esse φ aqui agora, esse φ aqui é o a zero. É o potencial elétrico, né? Que vem daqui da derivada covariante, é a componente a zero. Eu acho que nesse caso aí você bota da derivada covariante, você bota a carga como 1 sobre E. Porque senão vai ficar com E quadrado. Pois é, mas tem um termo E quadrado realmente. Esse termo E quadrado tem que ter o vértice. Aquele, lembra que tem dois vértices, o IE e o E quadrado. Esse vértice aqui é o vértice que se você pensar que essa equação que eu vou multiplicar pelo potencial é o que vai dar o vértice certinho. Vai ficar E quadrado, ami, φ star φ. Certo? Bom, então o que a gente está observando, vou apagar isso aqui. Esse termo aqui, ele vai ser isso aqui, menos o complexo conjugado. Então, quando eu tirar o complexo conjugado, é só trocar a ordem das derivadas aqui, e esse termo aqui vai dar um fator 2, porque quando eu tirar o complexo conjugado, ele vai ter um menos, mas com esse menos aqui fica mais. Basicamente, né, o que está acontecendo aqui para nós é isso aqui, divergência de E. Bom, estou colocando o setor eletromagnético aqui desse lado. Esse termo aqui, ele vai dar 2I. Então, I menos I dá 1, tem um E2 aqui. Então, vem para cá alguma coisa como sendo menos 2 E2, porque esse termo vai se reproduzir. O complexo conjugado dele
vai ser menos E. E aí vai produzir um outro que vai ficar o menos 2IE. Então, menos 2, menos I, vezes menos I, dá menos 1, né? Porque esse termo aqui, está certo, menos, esse termo vai ficar mais, está certo, vai ficar isso mesmo. Menos 2 é 2, aí aqui nós vamos ter o φ estar, φ, e aqui nós vamos ter o φ. Do lado de lá, a gente vai ter só essa, eu estou isolando a parte que tem o φ, que é eletromagnético, e a parte que tem o E. O E é menos gradiente de φ, menos dA dt. E desse lado aqui vai ficar o termo que vai ser menos IE, ou seja, vai ficar a corrente global. Vai ficar menos IE, e o φ estar, φ ponto, menos φ estar, φ ponto, menos φ ponto, φ estar. Φ estar, ponto, menos φ estar, ponto. Complexo conjugado, então isso aqui é no seu conjugado complexo, então uma coisa real. Então desse lado aqui, ó, essa corrente seria a corrente J0 global. Seria o J0 no caso global. Então aqui nós temos a novidade aqui é que a própria equação de Maxwell ela começa a depender explicitamente do potencial. Nós temos essa parte aqui. Agora a pergunta é, o que é a carga para nós? Quer dizer, isso aqui é o puro campo. Isso aqui é puro campo escalar. Então isso aqui está medindo como se fosse uma espécie de uma densidade, né? Campo escalar. Vamos pensar que a gente tivesse uma situação estática. Se eu tivesse um campo estático, estacionário, se o campo não dependesse do tempo, esse termo aqui é zero. Então, tem essa contribuição aqui. Tenho essa contribuição aqui. O campo, por exemplo, só não depender do tempo, pegar uma situação de campo estático, uma configuração estática de campo de matéria, ela teria esse termo aqui. Esse termo aqui, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, a densidade uniforme de campo, isso aqui pode, no fundo, estar me dizendo que eu tenho faria o papel, né, do que seria o tipo de uma massa, né, campo de gauge. Isso aqui seria bem tipo na equação de Proc. Na equação de Proc eu tenho aqui M2 a zero, M2φ. Aqui nós temos a densidade, né, a densidade de matéria escalar. Então esse pedaço que está aqui, ele está ligado, poderia estar ligado ao alcance da interação. Ele está, de uma certa maneira, blindando a interação, que é um termo que não é, se ele não é constante, eu não estou dizendo isso, mas no caso constante, esse termo aqui estaria me dando uma contribuição tipo um termo de massa para o campo eletromagnético. Se eu olhar agora a equação para o B, rotacional de B, nós vamos colocar aqui a parte espacial da corrente, vai entrar aqui o gradiente. Ao mesmo tempo aqui, nós vamos ter um termo da mesma forma. Quando eu pegar aqui a parte, espacial, a gente vai ter o A, o potencial vetor A, e vai ter o gradiente. Se nós pegarmos a equação do rotacional de B, vamos botar assim. Se nós pegarmos a equação do rotacional de B, nós vamos pegar a parte espacial daquela corrente lá. Então, o rotacional de B, deixa eu pagar aqui. Só. Rotacional de B. Bom, aí na equação do rotacional de B, significa que eu estou pegando a equação de Maxwell na parte espacial, vai aparecer do lado direito, né? Vai aparecer o dEdt, como você sabe, né? dEdt vai aparecer aqui. Só que aqui vai aparecer a corrente vetorial. Mas quem é a corrente vetorial? A corrente vetorial vai ser só o primeiro termo, a gente tem uma ideia. Φ está DIφ, ou seja, DIφ mais IE aí φ. Então nós vamos ter dois tipos de contribuição. Nós vamos ter o termo que vai ter o I, né? E isso aqui é menos o conjugado complexo D. Menos DI estar menos IE aí φ estar φ. Então esse termo aqui vai estar dando φ estar φ potencial vetor A.
esse termo aqui vai estar dando a mesma coisa, mais φ estar, φ potencial temporário. Tá, lá embaixo é menos A em cima, né? Só para a gente ter uma ideia. Então vai aparecer um termo aqui desse lado, que vai ser alguma coisa do tipo mais. E aí nós temos o menos IE também. Então vai aparecer alguma coisa aqui como se fosse 2E2. E aí de novo, φ estar, φ. Então nós temos aqui, ó, algo que depende do potencial vetor, né? E do lado direito, a gente vai ter a corrente, a parte vetorial, vai ter φ estar gradiente de φ menos gradiente de φ estar, desse lado, menos IE. Certamente tem sinais errados, eu estou me preocupando muito com isso, estou me preocupando com a forma, com as estruturas que vão aparecer, com os campos que vão aparecer na equação. Pode ter certeza que tem sinal errado, pode ser 2, né? Menos I mais I, mas eu estou só querendo colocar, não sei se vocês mesmos acham, né? Estou querendo colocar a estrutura da equação. Então, desse lado aqui vai ficar menos IE, φ estar, gradiente de φ. Então, eu isolei já a parte do lado. φ estar gradiente de φ, menos gradiente de φ estar. Vezes φ. Então essa é a corrente global, espacial. É o J, global. Mas não é essa corrente que é conservada. Essa corrente aí é conservada, é essa aqui. O PI, JI é dessa equação. Nesse caso local, essa corrente aqui, ela é mais conservada. Tem que covariantizar a corrente também, né? A ideia justamente da teoria de Gauge é que a corrente seja neutra. Então, no caso escalar, como o campo é de segunda ordem, a derivada de segunda ordem, a situação fica um pouquinho mais complexa. Então, quando a gente está dizendo, né, o que pode estar, se o portador de carga fosse um portador escalar, eu acho que o próprio campo eletromagnético está dando choque na gente, porque ele está dando o que é a carga, o que é a corrente, que satisfaz o princípio de conservação da carga, já não é mais a pura matéria. Ele envolve o próprio campo de Gauge. A matéria pura, por isso que a eletrodinâmica de Maxwell ela é bem simples, né? A natureza nos deu portadores eletrônicos, né? Por isso que Maxwell descobriu as equações dele de uma maneira mais tranquila. Se os portadores de carga da natureza fossem partículas escalares, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, as equações de Maxwell estariam sendo descobertas com esses termos novos aqui. Além do rotacional, da divergência, né? A gente teria que aparecer com os potenciais também na própria equação. As duas equações homogêneas não mudam, né? Rotacional de E menos dBdt e divergência de B é zero. Mas as equações com fonte seriam diferentes. Então, portadores escalares, eles, se a gente for olhar as equações de Maxwell do ponto de vista microscópico, né? Se a gente for olhar a estrutura da corrente, a divergência de E é igual a um ρ, mas o que é esse ρ? E o rotacional de B é um J, o que é esse J? Se a gente for olhar o caso, a estrutura microscópica da carga e da corrente, e aí a gente vai ver, bom, o caso escalar, no caso de portadores escalares, a corrente que é conservada envolve o próprio campo eletromagnético. Então, a definição, o que é a carga elétrica, nesse caso, o que é o operador de carga elétrica, o que é a corrente elétrica, o que é a densidade de carga, ela incorpora o próprio setor de Gauge, né? O próprio campo de Gauge, o próprio campo de Maxwell. Então não é uma coisa tão óbvia definir a carga. O próprio campo eletromagnético ele participa, né, da interação. Isso está claro aqui. Esse vértice aqui, ele tem um acoplamento, ele tem dois términos, dois polos de Gauge juntos. Ele não é um vértice. QD escalar é só isso. QD espinorial é só isso. Então, ela deixa bem claro que tem a corrente e o campo. Aqui nesse caso eu tenho esse vértice. Esse vértice está me dizendo, tudo bem, se eu pensar nesse campo como o campo que está interagindo, isso aqui é a corrente, a minha corrente inclui o outro campo. Então, a definição do que é a carga. Então, se a gente for falar de um problema concreto, eu não sei também, eu acho que ninguém fez experiência, né? Corrente elétrica portada por campos escalares. Se a gente quiser estudar, por exemplo, uma corrente elétrica de pios, né? Mesos bicarregados. A questão é que os objetos interagem muito rapidamente, a gente perde
perde vamos dizer, a estabilidade da corrente, né? Mas se a gente quisesse olhar uma corrente de matéria escalar carregada, o que é a corrente, o que é a carga, tem que resolver o próprio campo de gauge. Aí, a coisa importante também é que, dependendo, né, da dinâmica, por exemplo, isso aqui é eletrodinâmica escalar. A eletrodinâmica escalar, o campo de gauge, nós temos esse termo aqui, L2 está aqui, mas a própria interação eletromagnética, para ser renormalizada no caso escalar, ela introduz essa interação aqui, lambda φ está φ ao quadrado. Então, naturalmente, a eletrodinâmica escalar, se esse parâmetro L2 for negativo, ela já leva automaticamente a uma quebra espontânea de simetria. A própria estrutura da interação eletromagnética, né, para poder dar uma teoria de gauge renormalizada, no caso da eletrodinâmica escalar, eu sou obrigado a introduzir esse termo. A estabilidade da teoria pede, a renormalizabilidade pede, porque eu gero gráficos, como a gente viu no outro curso, gráficos primitivamente divergentes com 4 finas pernas externas. Então, para renormalizar, como tem um infinito com 4 φ, eu tenho que introduzir esse gráfico já triléptico para poder renormalizar essa constante aqui. Então, tem um infinito, quer dizer, essa função de Lie, por exemplo, um loop, né? Esse gráfico, por exemplo, assim. Então, esse gráfico aqui, 4 φ nas pernas externas. Aqui é um vértice daqui é D escalar, isso aqui é um vértice daqui é D escalar. Então, esse vértice daqui é D escalar. Tem esse gráfico aqui, um loop. Então, ao loop, eu gero essas divergências aqui. São divergências que precisam ser renormalizadas, são divergências logarítmicas. Mas tem que jogar essas divergências, como nós aprendemos no curso, em alguma estrutura, alguma constante de acoplamento que envolva 4 φ. Então, por instruções de renormalizabilidade, apesar da interação de gauge não me dar essa interação é colocada à mão sem simetria de gauge, que ela é automaticamente invariante de gauge. Essa constante de acoplamento não é a constante de acoplamento de gauge, é uma constante de acoplamento completamente independente, mas eu preciso acrescentar essa estrutura para poder, esse acoplamento, para renormalizar esse gráfico, esses infinitos aqui. Então, a própria interação, ela pode já jogar isso para nós, ela pode fazer a quebra espontânea da simetria. Por exemplo, se acontecer isso, só para podermos levar mais à frente a questão da carga, se por acaso acontecer de esse campo φ, né, ter uma configuração de mínima energia que é não trivial, esse termo aqui vai dar a constante, isso aqui vai ser o valor esperado no vácuo do φ. Então, a gente tem exatamente aqui um fóton massivo. Nesse caso, ele tem quebra espontânea da simetria, tem mecanismo de Higgs, mas o próprio mecanismo de Higgs ele não foi colocado extra. A renormalizabilidade é que me obrigou a introduzir essa interação. E essa interação é crucial para, eventualmente, realizar uma quebra espontânea da simetria. Se esse M2 aqui se torna um parâmetro com dimensão, um parâmetro negativo, então a interação que foi colocada aqui para a argumentação de renormalizabilidade, ela gera o potencial lá que quebra espontaneamente a simetria e gera no final de tudo o fóton massivo aqui. Então aí nesse caso, quer dizer, quando a gente tem quebra espontânea da simetria, a quebra espontânea da simetria, vamos dizer, é uma quebra, mas no sentido que a simetria foi implementada. A ação é invariante, o lagrangiano é invariante, mas o estado fundamental não. Então a lei de conservação continua dando isso aqui. Lemi J igual a zero, no tempo a lei de conservação. O lagrangiano é invariante, quem não é invariante é o ground state. Mas aí quando eu for escrever essa corrente aqui, que vai me dar, que é a corrente eletromagnética, eu teria que pensar quando nós formos escrever essa corrente aqui, tem que lembrar que esse campo φ, na verdade, né, ele vai ser o valor esperado do vácuo mais aquilo que a gente chama de flutuação do campo. Então aí esse campo aqui vai aparecer aquela oscilação, aquela flutuação escalar, que vai ganhar massa, é o bóson justamente de Higgs, e isso aqui vai ver quem é a carga nesse caso, né? Olha para lá, naquele caso lá, eu vou ter os termos que vou gerar termos aqui, que são quadráticos no campo, mas o campo a mim está sempre aqui dentro. Esse aí eu vou pegar C, eu posso pegar até o valor de V0 aqui.
pegando aquele termo lá, eu vou ter V0, campo H é real, mas H, dmi, vamos pegar a parte temporal, dmi do φ, então vai ser V0, aí não tem derivada temporal de V0 é 0, vou ter aqui o H ponto, e vamos ter aqui o mi, blá blá blá, o φ, e o H. Só que, esse aqui, e vamos ter aqui mais um termo mais, V0, né? V0. Então eu teria que ver minha corrente a partir, eu vou definir a minha carga e a minha corrente a partir dessa corrente, mas com aquele campo lá. Então, só para finalizar, assim, né? Quer dizer, a moral dessa história é que a gente tem que realmente ver com bastante cuidado o que você perguntou. O que é a corrente e o que é a carga, vamos dizer, no caso do campo escalar. No caso do campo vetorial, campo ferro, está claro, a corrente global é a corrente, a simetria de Gauge, quer dizer, a simetria de Gauge sentada, o campo de Young de Maxwell sendo introduzido, ele não altera aquilo que era a corrente já dada pela teoria global, mas no caso escalar não é tão trivial. No caso vetorial também. A mesma coisa, no caso vetorial é igualmente complicado, a mesma complicação do caso escalar. A corrente que dá choque não deveria ser qualquer acoplamento J-mi. Se eu fizer me botar J-mi na laje, certo? Varane Gauge, Varane Lorentz, então aquele J-mi está dando choque. É o que é conservado. Mas aqui você poderia fazer com o global, Não. Esse aqui, quando você liga a interação eletromagnética, esse não é conservado. Esse é conservado. Ele não é conservado globalmente? É globalmente, mas quando você liga a interação eletromagnética, esse cara aqui deixa de ser invariante Gauge. A corrente tem que ser invariante Gauge. Quando você liga a interação elétrica, quando você faz a simetria ficar local, essa derivada aqui não se transforma. Você chamaria ligar a interação eletromagnética e jogar o ami onde puder. Jogar o ami onde tem que jogar, exatamente. Você tem uma teoria, tem uma simetria global, beleza? Você não tem campo de Gauge, você tem só uma simetria global. Quando você teria bandeira. Eu estou jogando o ami agora em cima do meu J-mi global. Certo. Em Varane Gauge. Não. Se você pegar esse J-mi aqui e colocar esse ami aqui, coloca esse J-mi aqui. Isso. Coloca esse aqui não, coloca esse. Isso. Mas tem ami. Então, você não colocou o ami aqui dentro. Você está pegando esse cara e colocou o ami. Faz a transformação de Gauge. Isso aqui vai em ami mais dmi alfa. Aí você integra por partes. Quando você integrar por partes, isso aqui não é conservado. Mas o dmi já também não é conservado? Se for esse aqui, não. Agora, se você disser não. Pelo Nether? Oi? Você não está pelo Nether? Então, pelo Nether, eu tenho que acoplar esse aqui. Eu tenho que pegar o J-mi, elétron, esse cara aqui é mi. Eu lembro que o Nether me disse isso. Esse cara vai para mim, mas olha, esse cara já tem essa derivada. Mas aí você não está fazendo o Nether local? Pois é, o Nether é local. Se você liga a interação. Pois é, mas se você liga a interação elétrica, essa que é a diferença. No caso, local e global, para a corrente é a mesma coisa. A corrente ela não vê quando você passa do caso local para o caso global. Mas no caso escalar, a corrente percebe quando você passa do caso local para o caso global. Se você vai do caso global, esse cara aqui no caso global, basta aqui. No caso de Maxwell, eu tenho isso aqui. Opa, no caso de Dirac, eu tenho isso aqui. No caso de Dirac, eu tenho isso aqui. Então a corrente não percebe, mas no caso escalar ela percebe. Então a corrente que vai se acoplar com o campo de Gauge é a corrente que é conservada. Você perguntar, então no caso escalar, o que eu acoplo com o campo de Maxwell? Eu acoplo essa corrente ou essa corrente? Eu pego a corrente global e acoplo com a mi? Sim, você pega a corrente global e acopla com a mi, mas você tem que colocar o ami aqui dentro daqui. Você tem que covariantizar a própria corrente. Porque senão isso aqui não é um simplete do grupo de Gauge, isso aqui não é invariante com isso aqui. Isso aqui não tem uma fase só, porque tem um termo homogêneo. Eu preciso disso aqui. Isso aqui sim, a fase desse cara todo, não a fase desse cara. Então, essa é a corrente neutra. Essa é a corrente que se acopla com a mi. O que eu pergunto é justamente, claro, na segunda é mais consistente. Mas será que na primeira você não pode manter o global com o local do ami? Entendi, você pegar o local do ami, você simplesmente não tem mais simetria de Gauge. Pode fazer. Se você pegar o global aqui, você diz global, para mim, global é isso. Manter essa derivada aqui. É manter isso aqui. A minha corrente só tem setor de matéria. A minha corrente é pura matéria. Isso para mim é global. Essa corrente aqui, com esse ali, que é a simetria de Gauge. Essa que é a questão que não é trivial. Você, agora, para definir
A teoria escalar, ela já te dá um flavor de alguma coisa não abeliana. Por quê? Ela já está te dando um flavor de que o próprio campo participa da corrente que o gera, da carga que o gera. É isso que a lição de Young-Mills, né? A auto-interação de Young-Mills diz que o campo de Young-Mills, ele é gerado, né? Ele se autogera. Nesse caso, a gente já tem uma primeira indicação disso. O campo bosônico, de uma certa maneira, ele já traz essa noção que a corrente que vai gerar o campo, ela já incorpora o campo dentro dela. O AMI já está aqui dentro. Então eu não tenho só matéria gerando campo de gauge, eu tenho matéria que já envolve o campo de gauge gerando o campo de gauge. Eu acho que é a lição que a gente teve para escalar. Que não é o caso usual, não está no Jackson isso aí não é o eletromagnetismo convencional, porque o portador tem spin 0. Se tiver spin 1, também a situação a gente tinha mostrado aqui no curso, basicamente é a mesma coisa. É isso aqui, dado mini, né? A gente tinha uma coisa desse tipo, dado mini está, dado mini. Isso aqui é mais ou menos a estrutura da corrente. Então eu tenho a derivada do campo e o campo. Só que no caso global, essa derivada aqui é a derivada usual. No caso de gauge, a derivada que está dentro do W mini é a derivada covariante também, né? Essa aqui. Eu tenho que covariantizar a própria corrente. Quer dizer, quando eu escrevo Lagrangiano que é invariante de gauge, a corrente já sai automaticamente. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. O Luiz está fazendo um estudo aí detalhado do trabalho do Corrat, né? O Corrat acho que é o nome de ano, né? Raman, isso. Corrat do Raman. Na verdade, ele está estudando para spin 2, mas a gente está olhando o caso do spin 1, tem umas coisas interessantes que a gente está até ainda discutindo, não estão ainda completamente entendidas. Assim que a gente entender, vai ser lá, ele coloca aqui, 40 minutos ele apresenta isso para vocês. Que é o caso da eletrodinâmica escalar, né? Ele faz no caso vetorial, no caso não escalar, no caso de spin 1. Quando você introduz, eu vou deixar o spin 1 para o Luiz mostrar para vocês depois, quando se introduz a interação eletromagnética do spin 1 carregado, tem alguns detalhes que nós já tínhamos visto no curso anterior, né, no trabalho do Livre Yang e do trabalho do Salan, que é a necessidade de se introduzir um termo novo, né, além de se ter que se introduzir o termo de auto-interação, que é o termo que dá o estar aqui, né, introduzir. Aliás, né, Luiz, esse termo aqui, eles contemplam, né, o Corrat e o Raman contemplam, né, o termo de WI estar, WI auto-interação, porque esse termo também é possível. Não, na Lagrangiana? Tem o WI estar, WI ao quadrado? M2? Não, mas esse é o termo de massa. Eu estou falando do termo de acoplamento assim, ó. Sozinho? Não, esse aí não. Pois é, isso aí também é importante, isso aí também é invariante de gauge. A gente vai ter que ver isso aí depois do trabalho, que eles não colocam. Então, ver se isso aí tem consequência ou não. Tá certo? Tá legal? Tá, vamos ver. Importa isso na cabeça. Vamos primeiro fazer a parte sem isso. Mas ele não coloca isso no trabalho. Eu acho que isso é um dado importante, porque nós vamos poder ter também renormalização infinito gerado dessa forma aqui. E aí vai ser preciso renormalizar. Então, na verdade, a moral da história a gente já viu no curso anterior. A gente sabe que teoria de gauge para spin 1 carregado, ela só é uma teoria boa, completa, né? Renormalizável, num cenário não abeliano. Num cenário que eu preciso do S oposto. Não dá para fazer uma teoria completamente abeliana com campo de gauge vetorial carregado. Mas o que o Luiz vai depois discutir com a gente é que eu preciso também, como a gente já tinha visto no curso, introduzir esse acoplamento aqui, que é um acoplamento chamado de polo. Esse acoplamento aqui, ele é importante, fundamental para poder reproduzir a razão giromagnética G igual a 2 no caso do spin 1. Sem esse termo, o G sairia igual a 1, que é relativisticamente incompatível. Então, o G tem que ser 2. Então, apesar da interação eletromagnética, o acoplamento mínimo não gerar esse termo, nós temos que introduzir esse termo aqui. Esse termo aqui, ele é renormalizável do ponto de vista do power counter, porque ele não tem constante de acoplamento ou conjugação. E, agora, esse termo aqui também, ele é o resíduo de uma simetria não abeliana. Isso aí mostra que, realmente, o campo vetorial carregado, ele deve vir de alguma coisa não abeliana. Por quê? Porque aqui eu tenho alta interação dos campos vetoriais. Eu tenho AMI, AMI e tenho AMI. Isso aqui é um trivértice. Fóton,
matéria carregada, matéria. Então, isso tudo aqui pode ser resíduo de uma interação não abeliana. SO2, por exemplo. Isso a gente discutiu mais ou menos no ano passado no curso inteiro. Mas o Luiz vai estar mostrando para nós que, se a gente for querer separar a parte transversal da parte longitudinal do campo de matéria carregada, o AMI, a gente vai entender por que é que aparecem, sem esse termo aqui, podem aparecer certas inconsistências e automaticamente a própria interação ela pode gerar para nós a noção de um cutoff. Até quando essa teoria é boa sem eu ter que introduzir novos termos? Então essa discussão é uma discussão bem interessante que está nesse trabalho do Porrat e do Raman. O Luiz está estudando aí para a gente. É um trabalho de 2009, 2008, 2009, né? Interessantezinho aquele trabalho, bem legal. Então a gente está tentando entender, a gente vai reportar tudo para vocês aqui, mas é o spin 1, então eu vou deixar isso para depois. No momento o spin 0, ele também já nos dá alguma indicação nessa direção, na direção da auto-interação, na direção de que o fóton, ele participa da própria corrente, no caso do campo escalar. É um fato, vamos dizer, das teorias bosônicas. Por quê? Porque as teorias bosônicas, partículas bosônicas, elas são descritas por Lagrangiano de segunda ordem, duas derivadas. Tem sempre quadrático na derivada, diferentemente de Dirac, que é linear na derivada. A vida fica simples por isso. É tudo linear na derivada, então o campo de Gauss só aparece em primeira potência. Então o que está no Lagrangiano já é o que está com o AMI, mas no caso bosônico não aparece AMIs ao quadrado. Então o AMI se acopla com o AMI, e é isso que joga o AMI para dentro da definição da corrente. Então, eu acho que essa é uma questão que eu não acho óbvia, né? Nem eu estou entendendo, eu estou reportando o que é a coisa agora, a gente entender realmente como, né, pegar talvez algum exemplo, como compreender, né, a carga eletromagnética sabendo que o próprio campo está ali dentro. O fóton é neutro, o fóton continua neutro, mas ele precisa estar mas ele está introduzido naquilo que vai dar a noção do que é a carga nesse caso. Talvez o que possa indicar para nós é que uma eletrodinâmica desse tipo aí só realmente faça sentido, né, se os objetos forem compostos. Esse campo realmente tem que ser um escalar carregado composto. No caso do campo de Higgs, ele é neutro. Ele é neutro. Então, a gente não tem esse problema. Quando a gente pega o campo de Higgs, o que sobra lá da teoria eletrofrágil é o Higgs neutro. O setor carregado, né, do duplete SO2, ele é jogado fora por uma escolha de Gauss. Ele é desacoplado do Gauss unitário. Então o problema não fica. Mas se ficasse, eu acho que a gente teria que discutir essa questão. Então é isso que a gente está colocando em jogo agora. Suponhamos que ele tem um escalar carregado. E aí a gente quer entender a questão. Ele não tem spin, mas ele tem carga. Então a gente quer entender se esse tipo de correção quântica ao escalar, ele é capaz de introduzir magnetismo do escalar. O escalar não tem spin, mas ele tem carga e ele tem massa. Será que isso é capaz de gerar residualmente uma correção quântica que vai corresponder a uma interação de momentos de dipolo? Por exemplo, no caso do campo, deixa eu apagar, só para mim. Vocês já fizeram várias decomposições de Born comigo. Então, na decomposição de Born tradicional do término, né, que é o que a gente já chamou a atenção aqui, só quero chamar a atenção em conexão com isso, quando a gente pegava lá U barra de P', gama mi, U de P, aparecia o termo importante aqui para nós, quer dizer, o termo ligado ao momento transfer, ele tinha a densidade aqui de spin do campo, né? Ele tinha isso aqui. Isso aqui me dava a parte da corrente. Quando isso aqui está ligado, quando eu coloco essa corrente em interação com o campo eletromagnético, o que acontecia é que esse momento aqui é o momento desse campo que carrega o momento transferido. Então ele gerava o F'. Então, basicamente, dentro da corrente já está embutida essa interação aqui. F'. Então, isso aqui nós vemos o campo elétrico e vemos o campo magnético. O que está dentro do F'? F0i é E e o FJ é o B. Então a gente já está vendo que, e se eu olhar aqui a parte escalar, a parte espacial disso, isso é o spin. Então a gente vê claramente a noção de que a corrente eletromagnética relativística, nesse setor aqui do momento transferido, ela gera exatamente o rotacional
calcular, quer dizer, o papel sempre olhar a parte do momento transferido, é que o momento transferido ele vai estar sempre ligado ao campo que se acopla com a corrente. Então ele vai sempre produzir ou gradiente ou rotacional desse campo. Então o F' está aqui, então o momento magnético está aqui, fica claro para nós. Então a gente vê que a interação da corrente, é isso que está aqui nesse gráfico. A corrente interagindo com o campo eletromagnético, isso aqui, está dando, isso aqui dentro é um diagrama, né? Alguma coisa disso. Eu não sei o que é. Um loop é isso aqui. Quer dizer, esse setor aqui, esse gráfico aqui, uma estrutura desse tipo, o barrado U, a Mi, ela naturalmente tem uma interação de natureza de polo magnético. Fica claro pela estrutura da corrente, pela decomposição de borda. Então, então a gente já sabe, quando for calcular aquele gráfico, né, no caso da QED espinodial mesmo, só tem esse gráfico aqui, quando a gente calcula esse gráfico, a gente já sabe que esse gráfico deve estar naturalmente dando conta do magnetismo, né, da propriedade magnética do elétron. Agora, se nós formos olhar isso aí para o campo escalar, então a ideia seria olhar a estrutura da corrente do escalar. Então, nesse caso aqui, eu não sei se vocês trabalharam isso. Vocês fizeram os exercícios, fizeram a corrente do escalar? Fizeram a corrente escalar? Certo? Vocês têm aí, tá? Tem composição de prova? É. Ainda não um resultado bem coincidente com o plano espinodial. A gente tentou fazer. Vamos dar uma olhada em duas coisas. Isso aí para mim é novo também. Vou abrir de vocês aqui alguma coisa que a gente tem que compreender. Vamos pegar, por exemplo, a corrente global. Vamos pegar a corrente aqui, o Dória da corrente global sem o campo de queijo. Depois vamos pegar a corrente com o campo de queijo. Vamos olhar primeiro esse caso aqui. Eu quero ver essa estrutura aqui. Vou esquecer o I, sei que isso aqui tem precisando do I. Φ star de Mi Φ menos de Mi Φ star Φ. Pegar essa corrente, tem um izinho na frente, que isso aí é puramente imaginário. Então vamos esquecer isso por enquanto, né? A equação de campo que nós temos, né, é essa aqui. Nós temos da Lagrangiano de Φ, mas vou pegar o caso livre, por enquanto, m de 2π igual a zero. E da Lagrangiano, Φ star m de 2π star igual a zero. Estou pegando o caso livre, porque no caso de Dirac, por exemplo, a gente faz a decomposição de Born para corrente livre. Né? Mas por quê? Porque a corrente livre, a corrente eletromagnética já é a corrente livre. Então, no caso de Dirac, a gente não precisa se preocupar de usar a equação de Dirac com acoplamento eletromagnético, porque a corrente não muda, mas aqui a corrente muda. Então, seria interessante a gente ver essa diferença. Fazer a decomposição de Born para a equação livre e fazer a decomposição de Born para a equação com acoplamento também. Então, aqui, por exemplo, quero gerar alguma coisa daquele tipo, Φ star de Mi Φ. Então, o ideal seria multiplicar essa equação aqui em cima por Φ star, né, e dmi, aplicar um dmi. Eu quero produzir esse termo aqui. Então, eu teria que pegar essa equação que tem Φ star aqui, essa aqui eu vou acrescentar aqui um dmi Φ. Aí eu vou produzir Φ star dmi Φ. E essa equação aqui, eu vou produzir um dmi Φ star. E aí eu pego essa equação com um sinal menos. Então, essa equação aqui, vou fazer essa operação aqui com sinal menos. E vou somar essa aqui. Então, a equação de baixo ela vai ficar M2 Φ star de Mi Φ. Está Lagrangiano Φ star de Mi Φ. M2 Φ star. Depois a gente passa pelos passos dos momentos, né? M Φ igual a zero. Isso vai aparecer o momento total. Sem o momento transfer. Sem o momento transfer. Aparecendo. Então, vou pegar Chega só no momento total. Vou pegar esse menos de Mi Φ star. Então, essa aqui a gente fez essa. A gente pegou essa primeiro. Essa aqui, né? Agora vamos pegar essa aqui, que é o dmi Φ star. Então vai ficar menos dmi Φ star
φ estar. Então, quando a gente subtrair e somar essas duas equações, eu vou estar produzindo aqui desse lado, né? M2, então vamos ter φ estar dn menos M2 dn φ estar. A gente está produzindo basicamente do lado de lá, eu não vou nem fazer os detalhes, aqui a gente vai estar produzindo alguma coisa que vai ter. Quando eu somar essas duas equações, a gente vai ter, aqui do lado de lá, não vai ter problema nenhum, né? Então a gente vai ter basicamente essa combinação, gradiente do φ estar, Laplaciano do φ estar, dm φ. Basicamente, que vai estar ligado na corrente, né? Vai ser isso aqui. Menos dm φ estar. Angetiano φ. É isso que a gente vai ter aqui, né? Então, se esse cara aqui tem um momento P, então isso aqui vai produzir um menos P2. Então, vamos ter menos P2, que é transformado no Fourier desse carinha de estar. Aqui nós vamos produzir, se esse cara aqui tem um momento P', digamos, né? Então, esse aqui vai produzir para nós um P', isso aqui é a menos I. Então, vamos produzir aqui o menos I, vai ficar mais aqui. Esqueceu o I, porque a gente já está deixando o I do lado de fora. Vamos produzir aqui um P, então tá, tinha menos esse cara e vem menos I daqui. Então vou produzir aqui um Pmi φ. Então, P'I Mi φ. Então a gente tem o momento desse cara aqui e o momento desse aqui. Esse lado aqui, a gente vai ter menos. Então, o dmi do φ estar, ele vai produzir o momento P, mas agora com sinal mais, porque é o φ estar, a gente troca o sinal da transformada de Fourier. Então isso aqui vai ficar menos, vai ficar I, vamos tirar o I, P, Mi, φ estar. Esse cara aqui vai produzir o menos P' ao quadrado, né? Então você vai produzir, então esse menos aqui, mantém o sinal, porque o φ estar, ele troca o sinal. Quando eu derivar, ele vai trazer o I, P', tá certo? Esse cara aqui vai produzir o P' ao quadrado com sinal mesmo, vai ficar mais P' ao quadrado, e aí φ estar. Então, tá certo. Então a gente tem alguma coisa que vai ter. Vamos ter um P2, P'I. Só para uma linha está usando para. Eu estou usando, eu acho que eu fiz isso, Pedro. Eu estou usando esse aqui, o φ estar, eu estou trabalhando com o P, e o φ eu estou trabalhando com o P'. Isso eu não errei também, né? Aqui então eu estou mantendo o P, e o φ eu estou mantendo o P'. Então, quando eu fizer, então, como esse cara aqui, né? Como a gente faz, né? A nossa transformada de Fourier, ela é φ de P, é a menos I P. Então, quando a gente pega o complexo conjugado, então vai ficar φ estar P, aí. Então, quando eu pegar aquele que tem o complexo conjugado, ele vai carregar sempre o sinal mais. Então, esse que tem o complexo conjugado vai aparecer I ao quadrado, que é menos P2. Mas esse cara aqui, que é o φ, ele vai carregar o sinal menos, então ele vai trazer o menos. Então, fica menos, menos fica mais. Então, fica o momento desse aqui ao quadrado, o momento desse aqui. E aí aqui tem um sinal menos. E aí, esse cara aqui, que é φ estar, ele vai trazer o I P'. Esquecendo I. Mas esse cara aqui, que é o quadrado, de qualquer maneira vai sair menos P' ao quadrado. Vai ficar mais. Então fica essa combinação aqui, fica alguma coisa do tipo P' Mi, P2, mais P' ao quadrado. Então basicamente, eu estou fazendo assim, grosseiramente. Vocês corrigem os detalhes aí que vocês forem fazer. Então, o que está saindo da decomposição do órgão aqui daquilo que seria a corrente global, claro, tudo isso aqui multiplicado, né, por φ estar. No caso de Marcos de Dirac, a parte que dava o barrado U, ela era a soma dos momentos, né?
P mais pelinha, né? Soma. Nesse caso aqui. Agora, como esse pelinha, né? Eu posso relacionar pelinha, eu sei que pelinha, tá, pela nossa convenção lá, pelinha é Q menos Q, não é isso? Quando aparece aquele Q lá, o Q para nós, a gente está fazendo isso, Q igual a pelinha menos Q, né? Então, pelinha é Q mais Q, né? Então, vou pensar o seguinte, vamos imaginar que eu coloque aqui, vamos dizer que eu escrevo pelinha em função do T, por exemplo. Pelinha, como sempre, P mais Q. Oi? Botou tudo. P menos Q. Então, olha, não tem problema, vou botar menos Q. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que eu pelinha P menos Q. Só ver a convenção do momento. Mas o que é importante é que eu consiga, o que eu tenho P, pelinho e Q. Os três momentos não são independentes, né? É a conservação do momento lá global. Então eu tenho P, pelinho e Q. Mas aparece a função delta que mostra que pelinha, né? Pelinha menos P menos Q, acho que era isso assim. Pelinha menos Q é igual a zero. Então pelinha é igual a P mais Q. Se a gente mantivesse a convenção. O que é importante que eu consiga escrever? Pelinha em função de P e de Q. Então, só para ter uma ideia. Então, se o pelinha é uma função de P e de Q, eu vou pegar o primeiro termo lá. Ele é pelinha, ele é peli mais QI. E aí aqui o P2. E o segundo termo, ele é mais peli, né? E agora eu vou manter peli mesmo, né? E o pelinha é P mais Q. Vou ficar P. Tem um aumento global de tudo, né? Acho que tem esse termo. Agora, esse P2 está tudo no shell. Então, P2 é N2. Isso aqui vai levar alguma coisa, né? Aqui é P mais Q. Aqui é a mesma coisa. P2 é N2. Então, vai ficar P2 igual a N2. P2 é N2. Q2, não. E aqui eu vou produzir um 2, P escalar Q. Certo? Então, nós temos um termo aqui, esse termo aqui, esse termo aqui tem peli, tá certo? Então, de qualquer maneira, quando eu acoplar isso aí, o meu QI, essa corrente aqui, ela vai estar sendo acoplada, a Mi, né? Então, eu vou ter QI, pelo jeito, uma Mi. No caso anterior, eu tinha um índice diferente. Eu tinha QI do AMI. Com a matriz sigma, que é a simétrica, eu formava necessariamente um rotacional de A. Aqui nesse caso, né, a gente está vendo que a estrutura de índice da corrente ela só tem Mi. E essa corrente se acopla com a Mi. Então, o momento de transfer que está sendo produzido nesse vértice aqui, ele está me dando uma divergência de A. Está interagindo justamente com a parte longitudinal, que é a parte dependente do gauge. Se a gente, por exemplo, fixar o gauge, se o nosso gauge fixing for DMI a Mi igual a zero, esse termo não tem. Agora eu tenho esse termo aqui, que é um peli. Então eu tenho peli aqui, tenho aqui um peli e um QI. Sai daqui, é um peli QI. Esse termo aqui, então, esse momento aqui é o momento do escalar, esse momento aqui é o do escalar, mas isso aqui vai ser acoplado com uma Mi. No final, essa corrente ela tem que ser acoplada com uma Mi. Então, de uma certa maneira, eu estou gerando um QI a Mi. Claro, eu posso decompor isso aqui numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Né? Posso sempre escrever isso aqui como sendo uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Quando eu escrever a parte simétrica, eu vou ter QI a Mi, quer dizer, tá, outra coisa. Então, esse termo aqui, da matéria, esse termo aqui, esse termo. Então, não tem como mexer nisso aqui, tem que ser simétrica e simétrica. Então, a gente olhar, pegar a parte simétrica dele, QI a Mi, mais QI a Mi sobre 2. Então, esse PI aqui vai bater nesse, e esse PI aqui vai bater nesse. Então, em princípio, eu vou ter sempre, na parte simétrica,
ou até mesmo olhando aqui, sem antes simetrizar, esse PMI bate nesse AMI. Tá? Se eu antes simetrizar, não vai adiantar nada, porque eu vou produzir a mesma coisa, né? PMI e AMI, menos PMI e AMI. De qualquer maneira, eu vou ter sempre um índice aqui para pegar esse cara aqui. Quando eu acoplar essa, no fundo vai ser isso, quando eu acoplar essa corrente aqui, quer dizer, o momento de transfer que eu produzo aqui, ele tem esse índice e tem esse índice. Então eu poderia, mas esse campo que vai aparecer aqui é o AMI, água aberta. O momento que eu tenho aqui é o quê? Então, eu não posso dizer isso aqui, PMI, AMI não é zero, porque isso aqui não é divergência do ar. A divergência do ar teria que ser QMI, AMI. Né? Aqui é diferentemente daqui. Aqui não, aqui vai dar QMI, AMI, porque a corrente que vai se acoplar, o campo de gate vai vir AMI. Então, quando eu colocar o AMI contraído com essa corrente, eu vou estar produzindo um QMI, AMI. Esse cara é zero, é a divergência do espaço de Fourier. O QMI, AMI de Q é a divergência do ar, mas o PMI, AMI de Q não é a divergência do ar. Então, se eu pegar esse termo aqui, então vamos fazer isso que eu estava fazendo, vamos simetrizar. Eu vou ter QMI, AMI, mais QMI, AMI. Então, quando eu pegar esse termo aqui, o P vai bater aqui, não dá zero, e o PI vai bater aqui, também não vai dar zero. Quando eu produzir a parte anissimmétrica, eu vou ter esse QNI batendo, aí sim. Quando esse QNI bater aqui, vai dar zero. Então, esse termo aqui dá zero. Então, esse termo aqui dá zero, mas esse termo aqui não é zero. Então, esse termo aqui está me produzindo, de alguma forma, então, o rotacional de A fica. Então, essa corrente escalar, ela vai sentir também, ela vai ter uma contribuição que vai dar para nós o rotacional de ar. Tá? Ela está, o que a gente está vendo daqui. Vou pegar esse termo aqui, esse termo aqui, ele não é zero, é contraído botando um shell. Então, o que eu estaria dizendo é que a gente espera que, calculando esses gráficos ao minuto, a gente não espera que a interação eletromagnética, ela vai ver o campo eletromagnético, ela vai ver o momento magnético desse objeto. O campo magnético vai estar presente, de alguma forma, na estrutura dessa corrente. Então, daqui, aqui sai um pedaço do rotacional de ar, que é o F. Então, eu vou ter alguma coisa do F interagindo com essa. Agora, a propriedade, no outro caso, a gente vê que a estrutura de spin ficava bem clara, era o barrado sigma mini. Nesse caso, o que vai estar ligado com. Agora vamos ver também aqui uma coisa. Quando eu pegar. Pode falar. Eu não entendi por que a contribuição assimétrica é importante. Simétrica? Antissimétrica. Vamos ver. Porque é nula, não é? Pois é isso que eu estou vendo. Agora eu estou vendo isso. Pode ser que seja nula. Pode ser não, porque quando eu pegar a contribuição, quando eu pegar esse objeto aqui e simetrizar, tudo bem, está aqui. Mas quando eu pegar esse objeto aqui e antes simetrizar, como ela está falando, isso aqui vai me dar o F mini. Mas esse aqui, o F mini é simétrico. Esse cara aqui é simétrico. Pois é, então parece que realmente a gente não vai gerar nenhuma contribuição proporcional a ele. O termo simétrico, ele vai ter essa propriedade. Vamos dizer, o PMI a mim vai dar zero, não, o QMI a mim, Então, aqui não gera, aqui vai dar o ANI. Então, esse cara também não teria que ser, de qualquer maneira, então, essa contribuição aqui pode ser que fique. Essa contribuição aí, ela não dá. Ela não dá o campo magnético, que ela não dá o rotacional. Oi, pode falar. Só dar uma olhadinha. Concordo que, realmente, quando a gente pegar a parte antissimétrica mini, que é justamente onde estaria o rotacional, essa parte aqui, é que nessa parte aqui agora, o que essa parte aqui vai estar dando para a gente? Deixa eu falar, só ver se aí estaria me dando. Você estaria me dando alguma coisa do tipo, um field strength, um sinal mais, dando DMI ali, mas DMI ali. Falta acrescentar o AMI. Oi? Falta acrescentar o AMI.
Não, o termo do amigo a gente vai ver depois. A gente vai ver a corrente, nós vamos ver só o caso livre. Só o caso livre. Fala aí. Você, eu vi que você fez ali, você só botou o quadrado, mas o P' entre P e Q. Isso. Mas P e P' se refere ao mesmo escalar. Tanto é que P2 é igual a M2 e P' ao quadrado é igual a M2, isso. Pois é, porque, bom, você pode fazer um jogo em vez de fazer essa parte complicada, você podia ter colocado só a massa em evidência, ia matar a massa que tinha vindo antes da equação de Klein-Bordel, ia sobrar só o momento total. Aonde você diz? Aqui. Ali, né? Você ia sobrar só o momento total. Ali, eu já posso colocar P', pode ser, exatamente, podemos poder fazer P' ao quadrado é M2 e P ao quadrado é M2. Não, tá certo, exatamente. Sobra só o P mais P' é M, perfeito. Isso. Ou seja, isso. E aí você podia, se você fizer muita questão de fazer aparecer um Q, você coloca o P' em função de Isso. P mais Q. Não, perfeito, sem dúvida. Fica mais simples assim. Claro, eu não vi isso. Porque fica mais simples. Até porque você evita esse problema. Claro. P'. Isso, não pode ficar mais direto, você adquirir a coisa. Então dá uma olhadinha ali. Porque ali, claro, está bem lembrado que os dois momentos são da mesma, referem-se à mesma partícula, só que o momento P e evento não é diferente. Um shell P2 é M2 e um shell P' ao quadrado é M2. Então forma M2, vamos botar aqui P' mais P. P' mais P', e aí a corrente fica perfeita. Está certíssimo. E aí o P', se eu quiser dizer que é P mais Q ou P menos Q, isso aqui fica 2P mais P'. E aí, se isso aqui for acoplado a um ami, então esse termo aqui automaticamente vai dar zero, né? Porque isso aqui é o momento de transfer associado a esse, então isso aqui dá a divergência do ar. Esse termo aqui que vai sobrar, ele não vai dar nenhuma contribuição, fica muito mais imediato a gente ver que não deve ter, então, contribuição dessa forma que está ali, nós não vamos ter no final de nada, não vamos ter nenhum termo que possa acoplar essa corrente com o P. Certo? Então a gente espera que aquele cálculo ali, ele não deva, quer dizer, então o que a gente está tentando entender, quer dizer, francamente eu desconheço isso aí, eu não sei, deve ter alguma coisa na literatura lá dos anos mais antigos, eu nunca percebi, mas assim, ver que a correção quântica não deve estar nem gerando uma contribuição por correção quântica, né, ao momento magnético. Uma partícula escalar, ela pode não estar adquirindo momento magnético pela correção quântica, diferentemente, por exemplo, do que a gente sabe no caso do neutrino. O neutrino massivo, ele pode adquirir um momento magnético. Então o Wagner, né, o professor Wagner Vale, quando deu o seminário para a gente, ele tinha levantado essa questão, ele falou dos chamados momentos magnéticos de transição. Então tem momentos magnéticos de transição, que podem estar indicando uma propriedade magnética do neutrino ligada à massa do neutrino. Então, o neutrino massivo, ele adquire magnetismo, né, pela correção quântica, mas o escalar parece que não. A gente está observando alguma coisa que não. Agora, a questão que eu queria ver com vocês seria a seguinte: se nós, essa definição que nós estamos colocando, essa observação que a gente está, esse caminho que nós estamos tomando, não parece ser o caminho mais sensato. Por quê? Porque essa corrente não é a verdadeira corrente de Gauge. No caso do eletromagnetismo, a partir dos espectoriais, o psi barrado gama mi psi é a corrente